A parte 3 de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders é provavelmente a parte mais popular de JoJo, ou se não, é uma das mais populares, e grande parte disso é por causa do seu sistema de poder único, os stands. Stands são considerados por muitos como a atração principal da série, sendo introduzidos pela primeira vez na parte 3 e substituindo o antigo sistema de poder da série, que era o Ramon. Porém, o que diferencia os stands da parte 3 com os do resto da franquia, além de terem poderes bem simples, são os seus nomes, já que enquanto os stands das próximas partes teriam seus nomes baseados em bandas e músicas reais, os stands da parte 3 tiveram seus nomes baseados em cartas de tarô e deuses egípcios, já que a viagem até o Egito tem um foco bem grande nessa parte. E eu pensei que seria maneiro meio que explorar o nome dos stands e achar um motivo do porquê deles terem o nome que eles têm. Já que eu não acredito que o Araki simplesmente deu o nome dos stands por motivo nenhum. Eu também devo dizer que se eu acabar passando uma informação errada ou falar algo errado, sinta-se livre para me corrigir nos comentários, já que eu não sou um especialista em mitologia egípcia, muito menos em tarô. E ei, se esse vídeo der certo, talvez eu até cubra os stands das outras partes. Aliás, esse vídeo vai conter spoilers de toda a parte 3. Enfim, vamos começar esse vídeo que responde uma pergunta feita por 0 pessoas, e iremos começar com o primeiro stand que foi revelado, sendo ele Star Platinum. Star Platinum recebeu seu nome por causa da carta de tarô, a Estrela. A Estrela é uma carta de tarô que é vista de uma maneira positiva, já que ela representa esperança, inspiração, perspicácia e indica a realização de sonhos e metas. Eu acredito que essa carta foi dada ao protagonista da parte 3, Jotaro Kujo, porque ele é o protagonista da parte 3. E a marca de nascença que todo Joestar tem é uma estrela. Inclusive o Jotaro, apesar de sua aparência e atitude, é uma boa pessoa com um forte senso de justiça e desejo de fazer o bem. Então faz sentido dele ter recebido uma carta que também é muito positiva. Aliás, uma coincidência meio engraçada, a estrela é a carta 17 do baralho, e na parte 3 o Jotaro tem 17 anos. O próximo stand é Magician's Red, e seu nome é baseado na carta O Mago. O Mago é a carta número 1 do baralho e ela representa racionalidade, conhecimento, inteligência, além de simbolizar o começo de uma caminhada espiritual. Avdol é um experiente usuário de stand e além de ser um homem bem estratégico, Avdol também é um dos membros mais sábios do grupo principal, o outro sendo Joseph. Então só é justo que, dentre os membros do grupo principal, ele seja quem fica com a carta que representa conhecimento. Inclusive foi o Avdol que explicou o que são stands no começo da parte e deu a ideia de usar cartas de tarô para nomear os stands no começo da jornada dos Crusaders. Hermit Purple teve seu nome baseado na carta de tarô, o Eremita. O Eremita é uma carta que representa sabedoria, compreensão e maturidade através de experiência. O Joseph ficou muito mais sábio e maduro, não só por causa das coisas que ele teve que passar na parte 2, mas também por causa da sua idade. Tanto que na parte 3, é ele que faz o papel de mentor para o grupo principal. A carta do Eremita também fala sobre se isolar para descobrir o conhecimento que o rodeia. Pode-se dizer que isso é outra ligação com o Joseph, já que na parte 3 o Joseph buscou estudar mais sobre o caixão que estava no fundo do mar, quem era o Dio e o que são os stands. Inclusive o Eremita que aparece na carta é um velho, que pode ser outro fator que explique o porquê do Joseph ter ganhado essa carta. Hierophant Green recebeu seu nome por causa da carta de tarô, o Hierofante, mas também conhecida como o Papa. O Papa é uma carta muito religiosa e altamente ligada à espiritualidade. Ela representa bondade, moralidade e conhecimento. Kakyoin, assim como Jotaro, também é uma pessoa que luta pelo bem, por isso faz sentido que ele tenha uma carta que represente bondade e moralidade. Porém, eu acredito que há outros 2 motivos do porquê o Kakyoin recebeu justamente o Papa. O primeiro, sendo porque o Papa é uma carta altamente ligada ao espírito, ela foi dada ao Kakyoin porque ele é um dos 2 membros do grupo principal a ter manifestado seu stand quando ainda era criança, o outro sendo o Polnareff. E o segundo motivo vem do fato do Kakyoin ser antes um servo do Dio, e porque Dio significa Deus em italiano, pode-se dizer que tecnicamente o Kakyoin era um servo de Deus. Essa interpretação é baseada no fato do Papa ser uma carta muito religiosa. O primeiro stand inimigo da parte 3, Tower of Grey, tem seu nome baseado na carta de tarô, a Torre. A Torre é uma carta que representa mudanças repentinas, eventos chocantes, caos e instabilidade. Tower of Grey é um stand que pode causar bastante caos por causa do quão destrutivo ele pode ser, já que ele é capaz de fazer seus ataques parecerem acidentes, além de ser responsável pelo acontecimento de vários eventos chocantes, como acidentes de trem e quedas de aviões. Por isso ele recebeu a carta da Torre.
Silver Chariot recebeu seu nome por causa da carta de tarô A Carruagem, ou O Carro. A carruagem simboliza vitória, determinação e poder. Esse arcano também representa que a pessoa escolheu o caminho correto e por isso está determinada a evoluir. Essa carta é perfeita para representar o Polnareff, já que ele é um homem determinado, com um stand poderoso e que fez a escolha correta ao seguir o grupo Joestar. Essa escolha não só fez com que ele tivesse sucesso na sua jornada de vingança, mas também levou ele a derrotar o Dio. Inclusive o Polnareff é uma das poucas pessoas que sobreviveram ao encontro com ele. Vale comentar que o lado negativo dessa carta inclui pressa e inconsequência, que são traços demonstrados pelo Polnareff no arco do Hanged Man, sendo vista quando o Polnareff decide ir atrás do homem com duas mãos direitas sozinho. E é essa escolha que acaba levando a, entre aspas, morte do Avdol. Dark Blue Moon tem seu nome baseado na carta de tarô A Lua. A Lua é uma carta que representa ilusões, incertezas e necessidade de confiar nas suas intuições. No episódio, no capítulo do Dark Blue Moon, o grupo Joestar estava incerto de quem era o usuário do stand. E no fim, eles só acabam descobrindo que o capitão era o usuário de stand por causa dos blefs do Jotaro. Inclusive, nem o Jotaro suspeitava do capitão. Ou seja, pode-se dizer que eles só descobriram quem era o usuário do Dark Blue Moon por causa da intuição do Jotaro. Inclusive, na carta da lua, você pode ver um lagostim saindo do mar enquanto dois cachorros uivam para a lua, que pode ser outro detalhe que pode ter contribuído para o porquê do Araki ter escolhido essa carta para o stand. Strength recebeu seu nome por causa da carta de tarô A Força. A Força é uma carta que representa força, domínio e controle sobre os instintos. Mas eu acredito que o motivo dessa carta ter sido dada ao Forever é mais simples do que parece. O usuário do stand é um orangotango, e orangotangos são animais extremamente fortes, sendo 7 vezes mais fortes que um homem adulto. Ebony Devil teve seu nome baseado na carta de tarô O Diabo. O Diabo é uma carta que representa tentação, obsessão e impulso cego. Assim como Strength, eu acho que a explicação para essa carta é bem mais simples do que parece. Ebony Devil é um stand que possui o poder de amplificação de ódio. Esse poder permite que o usuário possa possuir um objeto inanimado, fazendo com que o poder e velocidade desse objeto aumente com base no quanto seu usuário odeie o inimigo. Ódio é um derivado de ira, e ira é um dos 7 pecados capitais, e o jeito que o stand funciona é bem parecido com uma maldição, e maldições são coisas bem demoníacas. Yellow Temperance recebeu seu nome por causa da carta de tarô da Temperança. A carta da Temperança representa moderação, autocontrole e paciência. E é meio irônico que essa carta foi dada justamente ao Rubber Soul, que é um homem excessivamente orgulhoso, covarde, violento e bem impaciente. Pelo que parece, o Rubber Soul tinha intenções de emboscar o Jotaro no momento que ele se disfarçou de Kakyoin, porém ele acabou sendo descoberto por causa do comportamento agressivo e estranho dele. Mas é bem provável de que essa ironia tenha sido intencional. Hanged Man teve seu nome baseado na carta O Homem Enforcado ou Homem Pendurado. O pendurado representa sacrifício, perspectiva e perda. É possível que essa carta foi dada ao J-Guile por causa do seu poder e de suas ações na história. O poder dele tem a ver com espelhos, que é um poder que tem tudo a ver com perspectiva, já que ele vai aparecer onde quer que o espelho esteja apontado. Sacrifício pode vir do fato que o Avdol precisou se sacrificar para poder salvar o Polnareff do ataque do Whole Horse e do J-Guile. Sacrifício esse que indiretamente levou à derrota do J-Guile. E perda porque o J-Guile fez o Polnareff perder não só o Avdol, mas também a sua irmã. Inclusive a pose que o J-Guile faz quando morre é bem parecida com a pose do Homem Enforcado na carta. Emperor teve seu nome baseado na carta de tarô O Imperador. O Imperador é uma carta que representa liderança, controle e racionalidade. Assim como o Rubber Soul, essa carta foi definitivamente escolhida por causa da ironia entre o personagem e a carta, já que coragem, liderança e racionalidade são 3 qualidades que o Whole Horse definitivamente não tem. Whole Horse tem um stand poderoso que ele definitivamente sabe usar, só que ele prefere ser o número 2 e ter alguém comandando ele, e toda vez que ele fica sozinho em uma situação de luta, ele simplesmente tenta fugir. Empress recebeu seu nome graças à carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma carta bem focada no feminino, podendo representar o feminino, fertilidade e nutrição. A explicação desse stand é bem simples. Empress não só é um stand que tem uma mulher como sua usuária, mas também é um stand parasita que precisa se alimentar para ficar maior e mais forte. Inclusive o próprio stand chama o Joseph de pai, por mais que como uma forma de provocar ele. Inclusive, a usuária da Empress é uma mulher que ficava com o Whole Horse, que é o homem que tem o stand com o nome da carta do Imperador. Wheel of Fortune recebe seu nome por causa da carta de tarô A Roda da Fortuna.
A Roda da Fortuna é uma carta que representa fluxo, mudança e ciclos. Mas eu acho que o motivo dessa carta ter sido dada a esse stand vem do fato do stand ser um carro. E carros usam rodas para se mover. Inclusive esse stand foi inspirado nos filmes Encurralado e Christine, o carro assassino. Justice recebeu seu nome por causa da carta de tarô, a Justiça. A Justiça é uma carta que representa ordem, igualdade e equilíbrio. Justice é o stand da Anya, uma velha que deseja se vingar do grupo Joestar por terem matado o filho dela. Pode-se dizer de que essa carta foi dada a Anya porque ela acredita estar cometendo um ato de justiça ao matar e humilhar os homens que tiraram a vida de seu filho. Claro, ela também quer fazer isso para agradar o Dio, mas vingança também é um grande motivador. Lovers recebeu seu nome por causa da carta de tarô Os Amantes, ou Os Enamorados. Amantes é uma carta que representa amor, afeição e união. E eu acredito que essa carta foi dada ao Steely Dan como uma forma de ironia, já que uma carta que representa coisas belas como amor e beleza foi dada justamente para o Steely Dan, um homem covarde, arrogante e cruel. Essa escolha não é muito diferente da escolha de nome do Chocolata na parte 5. The Sun teve seu nome baseado na carta de tarô O Sol. O Sol é uma carta que representa lucidez, alegria e consciência. Eu não acho que eu preciso explicar o porquê dessa carta ter sido escolhida para esse stand. Morte 13 teve seu nome baseado na carta de tarô A Morte. A Morte é uma carta que representa término, transformação e renovação. A carta da Morte é uma carta que fala mais sobre se livrar de certas coisas, e em específico se livrar de coisas mais superficiais e metafísicas. Isso é refletido no stand, com a Morte 13 sendo um stand que não pode afetar o mundo físico, apenas o metafísico, ou nesse caso, o mundo dos sonhos. Inclusive, o motivo do porquê o stand tem 13 no nome vem do fato de 13 ser considerado o número do azar. Judgment recebeu seu nome por causa da carta de tarô O Julgamento. O Julgamento é uma carta que representa renascimento, renovação e avaliação de ações passadas. Durante o arco do Judgment, o Polnareff faz 2 desejos relacionados às pessoas do seu passado, desejando trazer a sua irmã e o Avdol de volta à vida. Sua irmã, por causa do quanto ele ama ela, e o Avdol porque o Polnareff ainda não se perdoou por ter causado a, entre aspas, morte dele. No fim, o Avdol de fato, entre aspas, volta, e o Polnareff acaba aprendendo a deixar a sua irmã descansar em paz. High Priestess recebe seu nome por causa da carta de tarô A Sacerdotisa. A Sacerdotisa é uma carta que representa mistério, intuição e conhecimento. Eu acredito que esse stand tenha recebido essa carta por causa da natureza do seu poder. High Priestess é um stand que pode se transformar em qualquer mineral ou metal, fazendo basicamente uma cópia perfeita. Isso faz com que o lugar onde o stand se escondeu seja um mistério, e que você precise usar seus instintos e intuição para evitar um ataque. The Fool recebe seu nome graças à carta O Louco. O Louco é uma carta que representa a inocência, espontaneidade e o começo de uma nova jornada. Essa carta foi provavelmente dada pro Iggy porque, primeiro, ele é um animal, e animais são considerados criaturas inocentes, ainda mais os cachorros, e também porque esse é o começo de uma nova jornada pro Iggy, deixando de ser um simples cachorro de rua e passando a ser um aliado na luta contra o Dio. Agora iremos parar de falar sobre cartas de tarô e iremos falar sobre mitologia egípcia, porque iremos falar agora sobre os stands dos deuses da glória, começando com Geb. Geb tem seu nome baseado no deus da mitologia egípcia, Geb, o deus da terra. Em algumas ilustrações, ele aparece deitado e abaixo de Shu, deus do ar, e Nut, deusa do céu. Eu acredito que esse deus foi dado ao stand por causa do papel que a Terra tem na luta contra o Endu e seu stand. O usuário do Geb é um homem cego que usa a ecolocalização para saber onde seus inimigos estão. Isso inclui saber onde está seu inimigo e quem ele é baseado nas vibrações do chão, que são causadas pelos passos da pessoa. É como se o chão tivesse vida. Khnum tem seu nome baseado no deus egípcio Khnum, ou Kenubis. Khnum é o deus egípcio da criação e da modelagem. Na mitologia egípcia, foi ele que criou os humanos e foi responsável por criar a forma física do ser humano. Khnum permite que seu usuário possa moldar o próprio rosto para se parecer com qualquer pessoa. E para fazer isso, o usuário do stand tem que moldar o seu rosto como se fosse feito de argila, da mesma forma que o deus egípcio modelou o homem usando barro. Thoth tem seu nome baseado no deus egípcio Thoth, ou Thoth. Thoth é o deus egípcio do conhecimento, da escrita, da sabedoria, da música e da magia. E o motivo do stand ter recebido o nome desse deus é por causa da existência do livro de Thoth. O livro de Thoth é o nome de vários textos que dizem serem escritos pelo próprio deus do conhecimento.
Também é dito que nesses textos haviam segredos de vários poderes, como o poder de falar com os animais, de olhar diretamente para o sol, de ressuscitar os mortos e o poder sobre os elementos do universo. Anubis tem seu nome baseado no deus egípcio Anubis. Anubis é o deus egípcio dos mortos e da mumificação. Na mitologia egípcia, Anubis tem o trabalho de guiar almas para o mundo dos mortos. Em JoJo, Anubis é uma espada que pode atravessar coisas sólidas e até cortar coisas como pedras e tudo mais. Ele é um stand bem mortal e, o motivo do nome desse stand é meio óbvio. Bastet tem o seu nome baseado na deusa Bastet. Bastet é a deusa egípcia da dança, da música, do amor, da reprodução e da fertilidade. Mas eu acredito que o motivo do porquê o stand da Maria tem seu nome baseado nessa deusa vem justamente do fato dela ser uma deusa gata. E como já dizia o ditado, a curiosidade matou o gato. Já que você precisa ser curioso bastante para tocar no stand dela, e assim ativar o poder do stand. Talvez eu esteja pensando demais, mas o fato da Bastet ser a deusa egípcia do amor também pode ter sido um fator do porquê justamente ela ter sido escolhida para Maria. Talvez você não se lembre, mas o motivo da Maria servir o Dio é justamente porque ela acha ele atraente. Inclusive ela até chega a elogiar o Joseph e diz que eles poderiam ter sido um ótimo casal se ele fosse alguns anos mais jovem. E no final dela do Heritage for the Future, ela até quebra a quarta parede, diz que acha o jogador atraente e diz que eles poderiam ser um bom casal. Sethan tem seu nome baseado no deus egípcio Set. Set é o deus egípcio do caos, guerra, tempestade e desordem. Set também é dito ser um deus trapaceiro e visto em muitas histórias como o vilão. E quando você para pra pensar, são coisas que combinam perfeitamente com o Alessi. Alessi é um homem trapaceiro e covarde que só luta contra aqueles que são mais fracos do que ele. E seu stand serve de grande ajuda para isso, podendo dar ao Alessi uma grande vantagem contra seu oponente, o transformando em uma criança. E também só faz sentido para que um homem sádico e cruel como o Alessi receba um deus que é visto como um vilão e é relacionado a muitas coisas negativas. Osíris teve seu nome baseado no deus egípcio Osíris. Osíris é o deus primordial dos mortos e da vida após a morte, sendo seu trabalho julgar a alma dos mortos. No seu julgamento, Osíris coloca o coração da pessoa morta em uma balança com a pena da verdade. Se o coração da pessoa for mais pesado que a pena, a pessoa é devorada por Ammit, mas se a alma da pessoa for mais leve que a pena, a pessoa pode ir para o paraíso. Em JoJo, Osíris tem o poder de roubar a alma de quem perde uma aposta contra seu usuário. Eu não sei você, mas eu acho que faz sentido dar o nome de um deus que julga a alma dos mortos para um stand que pode roubar a alma dos outros, porque os dois fazem coisas relacionadas a almas. Horus teve seu nome baseado no deus Horus. Horus, na mitologia egípcia, é o deus dos céus, e o motivo desse deus ter sido escolhido para o Pet Shop é bem simples. Pet Shop é um falcão, e Horus é um deus que tem a cabeça de um falcão. Atum é baseado no deus Atum da mitologia egípcia. Atum é um deus primordial responsável pela criação do universo, e ele representa a transformação e o início da criação. Eu acredito que o Araki escolheu esse deus para esse stand porque o Terence T. D'Arby é o último membro dos Deuses da Glória, e por isso ele queria que o último stand do grupo tivesse um senso de poder ou de grandiosidade. Eu digo isso porque eu genuinamente não consigo achar a semelhança entre o deus da criação e um cara que pode enxergar mentiras e poder roubar a alma das pessoas e colocá-las em bonecos. Tenor Sax teve seu nome baseado no instrumento tenor sax. O motivo disso é porque seu usuário se chama Kenny G, que é uma referência a um saxofonista americano chamado Kenny G. Uma coisa estranha é que, na hora de localizar o nome do personagem do Kenny G, eles decidiram mudar o nome dele para Billie Jean, que é o nome de uma música do Michael Jackson. Mas na parte 5, eles mudaram o nome do Man in the Mirror, que também é uma música do Michael Jackson. Isso é porque Billie Jean é um nome comum? Sei lá. Cream tem seu nome baseado na banda de rock britânica Cream. Essa escolha foi feita porque, combinando o nome do usuário, Vanilla Ice, com o do stand, você ganha Vanilla Ice Cream, que significa sorvete de baunilha. The World. The World teve seu nome baseado na carta de tarô O Mundo. O Mundo é a última carta do baralho de tarô, se você não contar o louco. E o Mundo é uma carta que representa perfeição, elevação e a conclusão de uma jornada ou fim de um ciclo. The World é o último stand da parte 3, e isso é porque o Dio é o último oponente do grupo Joestar.
já que se ele for derrotado, a jornada do grupo Joestar estará completa, mas se o Dio vencer, ele poderá acabar com a linhagem Joestar de uma vez por todas. The World também tem o poder de parar o tempo, e parar o tempo é um poder que permitiria o Dio governar o mundo. E com isso, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que tenham gostado e tenham achado o vídeo informativo, ou pelo menos interessante. Como eu disse antes, eu não sou nenhum especialista em tarô, muito menos em mitologia egípcia. Por isso, caso eu tenha errado alguma coisa ou tenha passado informação errada, sinta-se livre para me corrigir nos comentários. Mas enfim, vocês gostaram do vídeo? Sim? Não? Acha que eu estou pensando demais e focando em detalhes minúsculos? Coloque o que você acha nos comentários abaixo. Mas eu espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você tenha um ótimo dia, tarde ou noite, e nos vemos em outro vídeo. Adeus.